Amados irmãos, graça e paz a você que nos visita, a você que segue esse canal. É uma alegria e um privilégio poder falar com você novamente. Nesse canal nós temos o privilégio, esse tempo de quarentena nos possibilitou algumas outras aberturas, principalmente aqui no YouTube, e nós estamos com exatos ou mais ou menos isso, 21 estudos do livro de João, e isso quer dizer que hoje nós estudaremos o último capítulo de João. Eu queria te animar porque esse é um capítulo muito interessante, porque ele fecha um ciclo da história de Jesus segundo a ótica do apóstolo João, do discípulo amado. João escreve outras cartas amorosas, inclusive, mas ele encerra esse ciclo da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus aqui no capítulo 21. Anime-se para esse tempo. Eu sempre falo que quando a gente se abre o texto bíblico, quando a gente abre um capítulo desse e se dispõe a estudar, ainda mais como a gente tem feito, que é um estudo sistemático, a gente é desafiado a algumas coisas: a amar mais a Jesus, a admirar mais a pessoa, a surpreender pelo caráter, a contestar algumas atitudes e alguns atos nossos que não é da vontade do Senhor. Então, assim, se dispõe de coração, que o Espírito Santo ache lugar em você para ele fazer uma obra segundo os desafios do capítulo 21 do Evangelho segundo João. Eu queria começar lendo esse texto e de novo reforçando. Se você quer ver um estudo panorâmico e ao mesmo tempo sistemático desde o capítulo 4 de João, porque a gente fez os 3 presenciais, você pode ir nos vídeos desse canal e você tem todos os estudos. E aqui eu já quero aproveitar a oportunidade de agradecer aos meus irmãos queridos que me ajudaram nesses estudos. Irmãos aqui da igreja mesmo, da IM Central, mas também os irmãos André me ajudou, eu lembro do Janer, da Marli, do Brandon, da Letícia, do Márcio. Então, assim, obrigado, queridos. Se eu esqueci alguém, perdoe-me, eu não anotei, eu só estou fazendo os nomes que me vêm à mente. Mas obrigado a você. Tixé, muito estudo do Tixé aqui também. Obrigado por isso. E assim, que alegria e que privilégio foi. Esse estudo edifica muito, esse estudo acrescenta muito, aponta muito para o Jesus que em nenhum momento quis trazer glória para si, mas como o próprio texto diz, ele se esvaziou e glorificou o Pai o tempo todo. Ok, vamos ao capítulo 21 do Evangelho de João. Quero ler para você, estou usando a versão da NVI, e diz assim o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Queridos, ao que parece, Pedro estava retornando à profissão antiga. Não sei exatamente se ele deixou de ser pescador, mas o que parece, com a desesperança visitando o seu coração, porque Jesus fora crucificado, Jesus fora morto, e quando o texto fala depois disso, Jesus apareceu novamente, o que está dizendo é que já tinha passado a crucificação, a morte de Jesus. Ao que parece, a desesperança visitou o coração de Pedro e ele voltara à antiga profissão. Assim, alguns estudiosos, alguns comentaristas arriscam dizer sobre esse texto. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que a gente está falando aqui do próprio João, que quem está escrevendo e quem foi testemunha desses fatos, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, era um costume estranho para a gente,
eles vestiam a capa para se atirar na água, enfim. Pois havia tirado e lançou-se ao mar para encontrar Jesus, né, mais rápido que os outros discípulos, porque eles estavam de barco e aos 90 metros da praia. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede que estava cheia de peixes. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Amados, presta bem atenção nessa palavra, porque ela tem um significado. Essa fogueira tem um significado para a gente. Daqui a pouco eu vou explicar. Viram ali fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu. Jesus aparece a indivíduos em outras ocasiões, mas aqui ele aparece uma terceira vez para o grupo de discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Jesus repete essa pergunta por mais 2 vezes, a mesma pergunta. Só que, preste bem atenção, Pedro responde a primeira pergunta: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus pergunta mais uma vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais uma vez Jesus responde antes disso: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele diz: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Algumas versões dizem que Jesus ficou triste. Tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus continuou: cuide das minhas ovelhas. E Jesus faz um relato para Pedro: digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. A Bíblia não conta como que Pedro morreu, mas historiadores do século 1, 2, vai dizer que Pedro morreu crucificado e pediu para ser morto de cabeça para baixo, porque não considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que fora o Senhor Jesus. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem irá te trair? A gente está falando de João de novo, ele mesmo escrevendo dele. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, o próprio João. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? E esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João era testemunho de Jesus e Pedro era um convidado a começar então a igreja. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Meus amados irmãos, Pedro, é inevitável caminhar por esse capítulo falando de outras coisas e de outros temas, a não ser pensar na vida de Pedro. Que homem é esse? Que discípulo é esse? A gente lembra de alguns eventos da vida de Pedro, né? Ele foi encontrado pescando, Jesus o chama para ser discípulo. Mas Pedro tem eventos de extrema devoção e também de tamanha covardia. Ele diz que ama Jesus mais do que todos os outros discípulos. Jesus quer lavar os pés dele. Ele, não lava meu pé, sou eu quem tem que lavar o pé do Senhor. Jesus fala: não, se você soubesse quem está lavando os seus pés, você pediria para lavar todo o corpo. E ele: não, então
Então me lava por completo. Então assim, era um cara extremamente emotivo, temperamental e que teve vários eventos com Jesus aí, né? Nega Jesus por 3 vezes também ali no jardim de onde Jesus fora interrogado. Depois é extremamente quando ele tem um encontro, Pedro e Tiago encontra Jesus num monte e ali tem uma visão de Elias e Moisés. Ele quer construir uma casa, quer construir uma cabana para que Jesus não saia da presença dele. Então assim, ele tem momentos e momentos de extrema devoção, de extremo amor e de extrema covardia em relação a Jesus também. Mas eu queria chamar a sua atenção para alguns versículos aqui, mas o nosso tema principal, a nossa conversa vai ser em torno da restauração de Pedro. Mas aí você me pergunta, restaurar Pedro? Ele não era discípulo, não estava junto com os discípulos nesse momento aqui. Que restauração você está falando? A gente entende que esse é um capítulo onde Jesus trata da restauração de Pedro e eu vou explicar a você por quê. No versículo 2, eu já comentei sobre isso, mas estavam todos juntos, mas Pedro parece que sozinho, diz o versículo 3, vou pescar. Mostra mais uma vez que Pedro era um pouco, bastante arrogante. O espírito de liderança era uma coisa admirável, mas por muitas vezes ele fazia disso uma coisa que era tido como arrogante. Saiu para pescar sozinho. E isso também, eu já disse, pode ser que a desesperança visitou Pedro ao ver que o seu mestre morreria e ele voltou à antiga vida. E aí também eu pergunto a você, querido irmão, quantas vezes você pensou em retornar para a vida que outrora era a mais comum para você? Quantas vezes a desesperança, a frustração com o pastor, com a igreja, com o próprio Senhor, com o mundo, te fez querer voltar, te fez querer, olha, não vale a pena, vou retornar. Ou muitas vezes você retornou mesmo a velhos hábitos, a velhos relacionamentos, a velhas entregas em algum pecado, a velhos costumes. Então fica a dica também, quando a desesperança visitar o seu e o meu coração, saiba que Jesus está por perto. Pedro não demorou muito até que eles viram Jesus na praia. Então Jesus também, por mais que você possa estar sendo visitado por alguma questão que o faça retornar, retroceder, anime-se, tenha bom ânimo, tenha esperança. Que a desesperança é exatamente a falta de esperança. Então tenha esperança de que o Senhor Jesus, ele vai estar com você, ele está com você, ele é Emanuel, já diz a profecia sobre o Jesus que iria nascer, fazendo aqui jus ao Natal que a gente comemora daqui a poucos dias. Jesus é Emanuel, ele é Deus conosco, no desespero principalmente. Outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é para o versículo 9, porque, queridos, eu me encanto às vezes com a dinâmica de Jesus. Jesus é muito dinâmico, o texto bíblico é muito dinâmico. E no versículo 9 você vai observar que Jesus estava fazendo um churrasquinho. É isso mesmo, queridos, ele estava com alguns peixes ali na brasa e ele chama Pedro, ele chama os discípulos para tomar daquela refeição junto com ele. Meus amados, mas o meu coração aquece por saber que Jesus estava concentrado ou centrado na restauração de Pedro. A fogueira, essa palavra fogueira que é mencionada aqui, ela também é remetida a outra vez que a palavra fogueira aparece. Você lembra lá quando Jesus, isso mesmo, quando Jesus
ele é levado para ser interrogado pelo Sinédrio, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Lá tinha uma fogueira, queridos, lá tinha uma fogueira. E a imagem, a cena na qual Pedro cai, na qual Pedro abandona o seu mestre, nega o seu mestre, o ambiente, o momento era aquele de fogueira. Jesus, pode ser coincidência, mas eu não consigo crer, porque outras coisas daquele quadro da negação vai aparecer nesse texto também. Então tem uma fogueira aqui que lembra de quando a restauração de Pedro é para ele lembrar: olha, você caiu quando tinha uma fogueira e você está sendo restaurado nesse momento aqui. Eu creio nisso porque lembra que Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. A porteira, uma das mulheres que estavam naquele lugar, daquele jardim, daquele lugar onde Jesus é interrogado, ela fala: olha, esse homem, Pedro, esse é um discípulo, é um dos seguidores. Ele fala: não conheço. Por 3 vezes Pedro nega Jesus ali. E coincidentemente aqui nesse texto, Jesus faz a mesma pergunta. Você vai descobrir que não é exatamente a mesma, mas ele pergunta Pedro 3 vezes também: você me ama, Pedro? Entende? Parece que por 3 vezes ele negou. Jesus estava mostrando que por cada uma das vezes que ele negou, ele estaria sendo restaurado, uma por uma, até a 3ª vez. A gente vai ver, até ele se render ao Senhor. Então a fogueira, a mesma palavra, e não vejo mais menção de fogueira aqui no Evangelho. Então ela é mencionada aqui na restauração, é mencionada lá na queda e aqui na restauração, ok? E o ambiente da pesca também. Observe que Pedro foi chamado, ele foi convidado ao ministério, ao discipulado, num ambiente de pesca. E aqui Pedro estava num ambiente de pesca novamente. Ou seja, há aqui uma restauração da vida, uma restauração do ministério no mesmo ambiente. E Jesus, ele é incrivelmente perito em restaurar, queridos. Eu não sei se você que me assiste, qual que é a sua condição de vida no momento? Qual que é o seu relacionamento com Deus, com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com seu marido, com seus irmãos da igreja, com os seus vizinhos? Mas o Senhor Jesus, ele é perito em restaurar relacionamentos, em restaurar homens e mulheres pecadores caídos. Ele é bom nisso, queridos. Parece que Jesus tem problema em ver pessoas com relacionamentos quebrados. Com ele, obviamente, mas, sabe, ao derredor, com os nossos semelhantes, com nossos irmãos. E Jesus aqui está fazendo uma obra maravilhosa na vida de Pedro, a de restaurá-lo. Era um adulto, um discípulo em progresso. Quando eu disse que nós nos encontramos parecido com... existe um pequeno Pedro dentro de nós também, sabe? Os momentos de inconstância, momentos de muito fervor pelo Cristo, e depois momentos de negação, momentos de se entregar a algum pecado, Existe um Pedro dentro de cada um de nós, uma inconstância, um alto e baixo na vida cristã. Mas o Senhor, ele é perito em olhar para você e para mim e dizer: erga-te, erga-te. Vamos continuar caminhando. E mais do que isso, Jesus confia a Pedro uma responsabilidade gigantesca. Jesus confia a Pedro a pregação. Jesus confia a Pedro o ministério. Ele diz: cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Ele o designou como pastor. Então, nesse momento, Jesus está rompendo com Pedro
o, o, o laço, a antiga profissão de pescador, rompendo ali o que Pedro melhor sabia fazer, e o designou e o deu um ministério pastoral. Além de restaurar o caráter, Jesus restaura o ministério desse cara. E nesse contexto, Jesus faz 3 perguntas aparentemente iguais a Pedro, mas quando você pega os textos no original, você descobre que não. Se você pega o Novo Testamento principalmente, você percebe 3 tipos de amores: o ágape, o filéu e o eros. E ao que parece aqui, Jesus pergunta a Pedro da primeira e da segunda vez: você tem amor ágape por mim? E o amor ágape é o amor que Deus tem por nós, um amor sacrificial. Aparentemente só Deus tem esse amor. Jesus pergunta: você tem amor ágape por mim? Pedro responde: eu amo o Senhor. É claro que eu te amo. Por 2 vezes, claro que eu te amo. Mas a resposta, o amor que Pedro é perguntado se ele tem, não é o amor que ele responde. A resposta de Pedro é: eu amo o Senhor com amor filéu, que é o amor de irmão, que é o amor fraterno, que é o amor que tem muita emoção envolvida. Aí Jesus pergunta: você me ama mais do que a estes? Isso pode ser: você me ama mais do que os outros discípulos me amam? Porque Pedro tinha falado que amava. Ou você me ama mais do que eles me amam? Ou seja, você tem amor sacrificial por mim? A terceira pergunta de Jesus é: você me ama, Pedro? Ela, o amor, a palavra que muda, não é mais o amor ágape. A pergunta aqui é: você me ama como irmão? Você me ama fraternalmente? E a resposta de Pedro é uma rendição. Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, te amo de amor fraterno. Isso quer dizer, querido, se nós amamos, ou se você já ama ou vai amar sacrificialmente alguém, é porque o próprio Deus irá colocar em nós um amor sacrificial. Pedro não tinha amor ágape. E ele se rende aqui. A pompa dele, o orgulho dele. Sabe aquele cara que só desembanhou a espada e cortou a orelha de Malco? Aquele cara impetuoso, orgulhoso, pomposo. Nesse momento ele abaixa a crista e fala: Senhor, o amor que eu tenho por você, pelo Senhor, ele é filéu. E não é suficiente. E Jesus, entendendo a humildade desse homem, aí o versículo ainda diz que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Alguns comentaristas dizem que as 3 perguntas por 3 vezes era para lembrar Pedro de que ele negara Jesus 3 vezes e que nesse momento ele estava sendo restaurado. Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Queridos, e como se não bastasse o discipulado de Pedro, ele ia amar Jesus sacrificialmente, porque o Senhor o ajudaria a amar. Jesus descreve que tipo de morte Pedro teria e que essa morte glorificaria o Senhor Jesus também. Ele descreve dos versículos 18 ao 21, 18 e 19, que Pedro morreria também crucificado, como ele. E eu falei com você, Pedro fora crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como o seu mestre. E Jesus então
testa, não, Jesus não testa, perdão, Jesus não testa. Jesus incumbiu e colocou Pedro numa condição que agora ele teria como responder. Jesus restaura Pedro e ele agora caminha com condições de amá-lo de forma magnífica, a ponto de dar a sua própria vida, de abrir a mão do orgulho, da pompa, por amor a Jesus. Então este Pedro aqui, ele prega, lá em Atos a gente vê Pedro pregando e 3.000 pessoas convertendo. Ele é o que se levanta como um dos principais líderes entre os apóstolos. E eu queria caminhar com você com aplicações rápidas aqui. A primeira, queridos, é só reforçar. Quando a desesperança te visitar, saiba com certeza que Jesus está por perto. Ele é Emanuel. 2. Ponto 2 da minha conclusão. Jesus é perito em restaurar pecadores e relacionamentos quebrados. Terceira, a morte dos santos também glorifica a Deus. Ponto 4 e último. Muitos comentaristas também dizem que esse capítulo parece não ser da mesma coleção dos outros 20, um texto colocado depois. Mas não é, queridos. Esse capítulo fecha com chave de ouro, que Jesus é aquele que glorifica o Pai e que nos convida, e que nos chama, e que nos desafia para que as nossas vidas também glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Deus que está no céu. O chamado aqui, o fechamento é magnífico. O discipulado é magnífico. Ele viveu uma vida que o tempo todo ele está dizendo: eu estou fazendo o que o meu Pai me ordenara a fazer. A nossa proposta de estudo do Evangelho de João era mostrar que o Evangelho de João era Jesus apontando a glória do Pai o tempo todo. Jesus veio para apontar Deus, e aqui ele faz isso o tempo todo. E assim a gente finaliza o estudo do Evangelho de João, trazendo essa lição de muita importância. A nossa vida, ela precisa ser semelhante à de Pedro. Aquela que nega a nós mesmos, que nós abrimos mão do orgulho e vivamos uma vida que glorifica a Deus o tempo todo, como Jesus foi. Quero orar por nós. Pai Santo, o Senhor é bom, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, e Jesus mostrou isso o tempo todo no seu ministério. É maravilhoso ver que o seu próprio Filho, aquele que tinha glórias, aquele que era coroado, ele abriu mão de si mesmo, abriu mão de sua glória, não trouxe nenhuma pompa, não trouxe nenhum status, não trouxe nenhum título, além do de servo. Senhor, ajuda-nos também, a partir dessa leitura do Evangelho de João, a sermos pessoas com menos pompa, com menos títulos, e que sejamos como Pedro, Pai, que abaixou a crista e disse: Senhor, se há condição de eu amar o Senhor, é quando o próprio Senhor me ajudar a amá-lo sacrificialmente. E entregou tudo o que tinha de mais valor, a serviço do reino, a serviço do nome de Deus, do nome de Cristo. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas dependentes do Senhor para todas as nossas ações. Dai-nos a graça também, Deus, de entender que o Senhor é um Deus de restauração, que o Senhor é Emanuel, que o Senhor é Deus de perto. E esses que estão assistindo, Deus, que estão desesperançados, que o Senhor restaure a esperança deles através do testemunho de Cristo, através de Jesus Cristo, Deus. Enche-os de esperança novamente. Aqueles que caíram, aqueles que
desviaram os olhos e que os pecados os fizeram caminhar para longe do Senhor. Eu oro para que o Senhor também restaure essas pessoas, as faça amar Cristo, amar a igreja, amar os irmãos, amar a família. Restaura-nos, Deus, todos nós, e ajude-nos a amar o Senhor com o melhor amor, com o maior amor que nós tivemos, com toda a nossa vida. Eu glorifico e te agradeço por esse tempo e abençoe esses meus irmãos e a todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém.